Senhor presidente, vergonha. Vergonha do que está acontecendo hoje no Congresso Nacional. Vergonha define. E mais uma palavra define, meu caro colega deputado Thiago Simon, o que eu presenciei ontem na Câmara dos Deputados. Nojo. Nojo. Não é à toa que a população se sente tão pouco representada por quem hoje está na política. Frequentar os corredores de Brasília é um exercício que só quem tem muito estômago aguenta. Vou confessar, senhor presidente, que ontem cheguei em Brasília, participaria inclusive hoje de uma reunião à tarde convocada pelo presidente nacional do meu partido, o Partido Progressista, e com o cancelamento desta reunião, fui mais cedo ao aeroporto nesta manhã para retornar antes, pois tapado de nojo, não aguentaria passar mais um dia naquela Câmara dos Deputados. Eu sei que logo eu, que tento inspirar tantas pessoas a participar da política, não posso jogar a toalha, e não estou jogando a toalha. Estou apenas fazendo um relato da realidade do nosso Congresso Nacional atual, em que se negociam cargos, verbas, influência, em plena luz do dia. O governo está desesperado. O PT percebeu que acabou, é o fim da linha, mas não vai deixar barato. E, lamentavelmente, quem vai pagar esta conta somos todos nós. Esta vergonhosa conta. Na semana passada, inclusive, senhor presidente, com as notícias que vinham sobre o Partido Progressista, sobre a participação do partido no governo federal, escrevi um longo texto em que contava os motivos por que eu hoje estou no PP e por que não é momento de jogar a toalha, porque é hora de fazer justamente pressão nos deputados do Partido Progressista, por ser filiado ao PP. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, seja do meu partido ou de qualquer outro partido, sempre disse isso aqui, e vou mostrar isso hoje, inclusive, aqui na prática, nessa tribuna. Agora, os motivos que me levaram a me filiar no PP, há 13 anos, aos 17 anos de idade, foram os motivos que levam um cidadão que quer participar com boas intenções na política. No meu município, no município de Dois Irmãos, era um dos partidos e continua sendo um dos mais ativos, com boas lideranças, como aliás é o caso em muitos municípios, temos aqui o caso de Tupandi, com o prefeito Hélio Miller, e com uma doutrina partidária com a qual eu concordava, e continuo concordando em grande parte. No entanto, passados esses anos todos, gradativamente, a cúpula partidária foi se deteriorando, se vendendo em Brasília, como aliás não foi só o caso do Partido Progressista. Quando eu me filiei, o PP não era a base do governo. Quando fui eleito vereador em Dois Irmãos, não era a base do governo federal. Passou a ser mais tarde, inclusive contando com oposição severa do Partido Progressista Gaúcha, que continua se opondo a isso, e a minha em particular. Hoje, infelizmente, meus caros colegas deputados, manter filiação partidária em qualquer partido para cidadão comum, muitas vezes é sinônimo de estar manchando a própria biografia. Partidos, deputado Pedro Pereira, lamentavelmente são vistos como máfias que estão organizadas em volta do poder em Brasília para se apropriar do recurso público, ou colônias de parasitas no poder que mamam nas tetas dos governos, dos sindicatos
e em todos os outros poderes e órgãos públicos. No entanto, a lei no Brasil obriga a filiação partidária. E mais do que isso, um parlamentar eleito, salvo em casos muito especiais, não pode trocar de partido sem que perca o seu mandato. Logo, a opinião de que se deve sair do partido quando não se concorda com aquilo que a cúpula faz, ela na prática muitas vezes não pode acontecer, e ainda que pudesse, muitas vezes ela acaba sendo a solução mais fácil, em vez de os filiados corretos, honestos, fazerem a sua parte para renovar e limpar o partido desde dentro. Nós aqui no PP do Rio Grande do Sul estamos fazendo a nossa parte, senhor presidente. Fomos a Brasília, Celso Bernardi, presidente do PP, e eu, ontem, exigir a saída imediata deste governo em que jamais deveríamos ter entrado. Nós, do PP do Rio Gaúcho, nunca embarcamos. No entanto, o desembarque deveria acontecer imediatamente. Mais do que isso, solicitamos o voto unânime da bancada federal do PP, tanto deputados como senadores, a favor do impeachment. No entanto, senhor presidente, apesar de termos uma maioria, aliás, uma maioria a favor do impeachment de Dilma dentro do partido, o presidente nacional decidiu, ditatorialmente, mais uma vez, permanecer no governo. Vergonha! Vergonha! Mas, para orgulho nosso, a senadora Ana Amélia Lemos e os 6 deputados federais do PP mantêm exatamente a mesma posição de sempre, contrária ao governo e agora também favorável ao impeachment de Dilma Rousseff. Mas, como eu disse há pouco aqui nessa tribuna, eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém, independentemente de partido, muito menos vou deixar de falar a verdade, porque é isso que meus eleitores esperam de mim e é isso que a minha consciência me obriga a fazer. Por este motivo, quero fazer aqui a leitura dos deputados federais e senadores do PP que estão indecisos neste momento ou contrários ao impeachment, para que todos aqueles que estejam assistindo a este vídeo possam pressioná-los a votarem a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Não se pode obrigar alguém a ter caráter, mas as pessoas que têm caráter têm a obrigação de fazer a sua parte neste momento da história nacional. E, aliás, surpreendentemente, para muitos que estão acompanhando toda essa discussão sobre o Partido Progressista, os favoráveis, ou melhor, os contrários ao impeachment, hoje no PP, são 6 de 51. Não vou dizer apenas 6, porque deveria ser 0. Ninguém poderia estar nesse momento apoiando essa quadrilha que está no poder. Mas são 6. Hoje são 6 contrários, 19 indecisos e 26 favoráveis. O que é a maioria da bancada, considerando os deputados federais. Começo a leitura dos deputados federais do PP, Partido Progressista, que estão indecisos. Deputado André Abdon, PP do Amapá. Deputado André Fufuca, do Maranhão. Deputado Arthur Lira, Alagoas. Deputado Beto Rosado, Rio Grande do Norte. Deputado Beto Salame, do Pará. Deputado Cacá Leão, da Bahia. Deputado Fernando Monteiro, de Pernambuco. Deputado Franklin Lima, de Pernambuco. Deputado Irã Gonçalves, Roraima. Deputado Lázaro Botelho, Tocantins. Deputado Luiz Fernando Faria, Minas Gerais.
Deputado Macedo, Ceará. Deputado Mário Negromonte Júnior, da Bahia. Deputado Paulo Henrique Lustosa, do Ceará. Deputado Paulo Maluf, de São Paulo, que, aliás, ontem deu lição de moral para o PT, vejam bem a situação, deputado Enio Bastos. Deputado Paulo Maluf, que era contrário na lista anterior, ontem passou a indeciso e deu lição de moral no PT, disse que está indignado com a compra de deputados feito no plenário da Câmara. Deputado Ricardo Barros, do PR. Deputado Ronaldo Carleto, da Bahia. Deputado Simão Cecim, do Rio de Janeiro. Deputado Valdir Maranhão, do Maranhão. E agora o muro da vergonha do Partido Progressista, que felizmente está hoje com 6, porque estava já com 8. Obviamente que é uma tristeza que haja 6, mas havia 8 e já são 6 devido à pressão pública, pressão da opinião pública. Portanto, repito, não dá para obrigar quem não tem caráter a passar a tê-lo, mas quem tem caráter tem a obrigação de, nesse momento, pressionar a todos os deputados para que votem a favor do impeachment. E aqueles que estão contrários, que mudem seu voto, e aqueles que estão indecisos, que firmem seu voto a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Deputados contra o impeachment do PP. Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Eduardo da Fonte, Pernambuco. Iracema Portela, do Piauí. Mainha, do Piauí. Nelson Meurer, do Paraná. Roberto Brito, da Bahia. E da nossa bancada de senadores, 2 senadores contrários ao impeachment. Benedito de Lira, Alagoas. E para fechar a lista, o presidente nacional do Partido Progressista, Ciro Nogueira. Vergonha! E digo isso com muita tristeza, porque queria eu que meu Partido Nacional ouvisse as bases. Pedimos que a direção nacional convocasse o diretório para deliberar sobre a saída do governo Dilma, assim como o voto favorável ao impeachment de toda a bancada. Com medo, porém, com medo de perder na reunião do Diretório Nacional, o presidente Ciro Nogueira, ditatorialmente, mais uma vez, decidiu dar apoio institucional do partido a este governo corrupto, a esta quadrilha que está no poder. Mais uma vez repito, hoje, porém, o PP nacional tem maioria de votos a favor do impeachment, e para que tenha a totalidade ou quase toda ela, é necessária a pressão de cada cidadão, de cada cidadã. Como, aliás, fizeram muitos dos meus eleitores Brasil afora, enviando e-mails ao senador Ciro Nogueira, pedindo que o Partido Progressista saísse da base e votasse a favor do impeachment. Vou ler um e-mail que eu recebi para concluir, senhor presidente, de um desses eleitores que enviou ao senador Ciro Nogueira o pedido de saída do governo. Boa noite. Sou designer, filho de uma merendeira de escola pública e um caminhoneiro escravizado por anos. Os 2 falecidos há muito tempo, infelizmente. Sempre tive muito orgulho de ter sido pobre e aprender desde sempre a lutar pelas coisas. Tenho orgulho de ter comido muito arroz com couve da horta da escola que minha mãe cultivava. Minha infância muito simples, porém intensa demais. Tive muita liberdade, como todo piá de vila tem. Usei essa liberdade para estudar e estudei muito. Aproveitei todas as oportunidades que tive desde criança. Não deixava passar nenhum curso ou qualquer outra coisa didática que fosse de grátis. Hoje, tenho profissão, formação e tudo o que eu preciso.
Costumo dizer que tenho menos do que eu quero e mais do que mereço. Já fundei a associação de moradores, já fui líder comunitário, cozinheiro voluntário, isso eu tenho saudade. Já corri por muitos cantos da vila onde me criei atrás de criança que fugia da escola, padrasto que abusava de enteado. Já juntei bêbado do asfalto para não ser pisoteado ou atropelado. Já dormi na rua com medo de voltar para casa sob ameaças de bandidos que achavam que eu queria bancar o herói da Matias Velho. Um dia eu cansei mesmo. Me acomodei, casei, saí da vila e disse que nada daquilo fazia sentido. Perdi as esperanças de um dia conseguir mudar alguma coisa na vila, na cidade, nas políticas públicas, sei lá. Só enchi o saco mesmo. A esperança se reacendeu quando votei pela primeira vez no agora deputado Marcel do PPRS. Comecei a acompanhar e cobrar o guri aqui e não é que deu vontade de voltar para a vila? Começar tudo outra vez. O Marcel desperta isso na gente. Quero ver esse piá voando mais alto por aí. Quero estar por perto, mesmo que longe. Mesmo que ele nem saiba quem eu sou. Quem eu sou. Quero essa força da nova política para a minha vida também. Enfim, senador Ciro Nogueira, venho com todo esse blá 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 aqui pedir que o seu partido se afaste para sempre do PT. Saiam dessa treta maldita, por favor. Assim eu terei a certeza que o deputado Marcel vai chegar a Brasília por um partido com ideais e sério. Por favor, eu que me beneficiei de todos os programas sociais que passaram perto de mim, e eu que tinha tudo para ser um petista, esquerdista, hoje não aguento esse assistencialismo barato, pago com dinheiro de quem trabalha duro. Parece demagogia ou ingratidão, mas não é. A coisa desandou nesse sentido e tudo se confunde. Mas isso é um outro blá 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 para outra hora. Acho que era isso por enquanto. Um grande abraço. É o apelo do povo brasileiro. Obrigado, deputado Marcel Van Harten.